Deus, Senhor. Vamos nas palmas? É bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que das palmas. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Diga aleluia! Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Eu Te adoro, Senhor, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo. Se Ele é bom pra você essa noite, diga Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Jesus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Nós exaltamos pela Tua honra e Tua glória essa noite, Jesus. Nós queremos Te adorar e Te exaltar essa noite. Se você veio adorar, diga pra Ele: Ei dos reis, Te glorificamos. Aleluia. Nós Te glorificamos, Rei dos reis, Jesus. Amém. Vamos na mesma animação. Bate palma só quem quer ir mais profundo, quem quer águas profundas. Sobre nós vamos chuva. Essas águas subirem nesse lugar. Quero Teu rio sem medida.
Amém. Nesse momento eu quero que você acalme o seu coração, fique bem à vontade na presença dEle. E o Senhor vem te dizer essa noite que não há ferrolho, não há nada, não há doença que possa vir lhe parar. Não há porta fechada que Ele possa vir abrir. Então acalme o seu coração, entregue o seu coração para Ele. Entregue o seu coração para Ele essa noite. Sim, Jesus, nós viemos te entregar o nosso coração, Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego és minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, sinta a presença dEle, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, mas que me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a sua voz nos acalmou, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Escudo para os
pode dizer com fé, pois não há ferrolho, não há nada que possa vir parar um adorador de Deus. A última palavra vem de Deus, pois não há doença, nem culpa, que ficarão de pé diante de nós. Vamos erguer a nossa voz. E a tempestade, ela se acalma. Se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, escudo para os que neles creem, e escudo para os que neles creem. Aleluia, Deus. Tu és engrandecido neste lugar, Senhor, nós te glorificamos porque Tu és bom. Aleluia, Deus. Nós possamos cantar em uma só voz: quão grande és Tu, Senhor, quão grande é o nosso Deus. Aleluia, Santo Deus. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, começo e o fim, começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e o Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
anos. Tu és grande, Senhor, neste lugar. Que possamos exaltar o Teu nome, Senhor. Porque só Tu é dono, Deus. Ó Deus, que possamos continuar cantando que quão grande é o Senhor. Quão grande é meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, Tu és tremendo. Aleluia. Amém. 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 Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Amém. Continua colocando a tua vida diante do Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Mas quero que nesse momento você coloque sua vida, aquilo que você tem sonhado diante do Senhor. Nós cremos em um Deus que pode fazer muito mais. O Senhor Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Além disso, de uma forma bem especial, quero convidar a igreja a levantar um clamor. Acabei de saber, tem uma moça chamada Alice. Ela está internada. Eu quero convidar você a juntos a gente levantar um clamor pela saúde da Alice. Deus Ele pode realizar a cura, Senhor, Ele pode fazer todo e qualquer milagre. Então, em nome de Jesus, nós podemos declarar cura sobre a Alice, amém? Senhor, nós declaramos cura, Pai, sobre a Alice, Deus. Vai cuidando da tua filha, vai restaurando a saúde dela, Senhor, vai cuidando de toda a família, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que amanhã, Senhor, ao ser realizado todo o procedimento, a família, os amigos possam receber boas notícias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai com a tua mão, vai com o teu consolo, vai com o teu cuidado. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua vontade e nos colocamos debaixo dela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ser com a Alice, ser com toda a família, meu Deus, nesse tempo, Pai. Consolando, confortando, derramando cada vez mais de força, Senhor, fortalecendo a fé, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Intercedo pela tua igreja, meu Deus, por cada irmão, por cada irmã, cada sonho colocado diante de ti, Senhor. Pai, faz a tua vontade, dá a direção. Se esse sonho for de acordo contigo, com a tua vontade, esteja à frente, Senhor. Se não for, Pai, continua derramando de confiança, porque a tua vontade, Pai, a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, meu Deus. Então dá a direção para a tua igreja, dá o fortalecimento para a tua igreja, Pai, que como igreja continuemos fiéis a ti, Pai. Como igreja possamos avançar contigo, Senhor, e ser fortalecidos e fortalecidos em ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 4, os versos 1 e 2, a palavra diz: portanto que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos méritos de Deus, dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Irmão, irmã, a palavra é clara para cada um de nós. O que se espera de cada um de nós diante do Senhor é que sejamos fiéis, fiéis com a nossa vida, fiéis nas nossas ofertas também, mas uma fidelidade como um todo, porque Deus Ele é fiel em todo o tempo, a mim e a você. O Senhor Ele tem cuidado de tudo, você crê nisso? Amém? Então nesse momento eu quero te convidar com muita alegria, com muita fé, ofertar, devolver o seu dízimo na casa do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
enquanto você vai devolver o seu dízimo, na volta eu peço que vocês interajam com os irmãos. Liberam uma palavra de bênção, uma palavra de alegria. Às vezes a gente está tão triste, só precisa de um sorriso para alegrar o nosso dia. Então que nós possamos ter essa sensibilidade como igreja. Lembrar que somos filhos amados, que nós somos queridos, que nós somos abençoados, amém? E que nós somos um povo alegre, glória a Deus. Que independente da situação, nós cremos nos Deus que nós servimos. Aleluia. Boa noite, igreja, a graça e a paz, amém? Eu quero chamar aqui o João Pedro, a família dele, que eles receberam a Bíblia itinerante. Aí posiciona aí as fotos que eles mandaram. Ah, que lindo! E aí, João Pedro, você gostou da Bíblia? Você gostou? E aí, qual foi a experiência? Vocês gostaram de receber a Bíblia itinerante? Ele amou. Ele aprendeu um versículo, aprendeu a história. Aprendeu a história? Sim. Olha que maravilha. E você, terceiro, o que você diz a respeito dessa Bíblia itinerante? Você gostou de ter a Bíblia itinerante na sua casa? Gostei. E é importante para as crianças, né, que os pais ensinarem, né, os caminhos, e foi muito importante essa semana com essa Bíblia itinerante. Que maravilha. Pois muito obrigada. Agora nós vamos chamar para quem será que vai essa Bíblia? Para quem será? Vai para o Samuel, filho da Natália. Cadê eles? Ah, agora vai para outro príncipe. Tá chegando a unção. Ó, a tia aqui Samuel. Samuel, aqui é a tia Renata. Ele tá olhando pro outro. Não, é porque ele tá olhando pro outro, ó. Recebam, vocês fazerem essa atividade durante a semana. Tire foto, mande para a Thaís. E eu sei que vai ser uma boa experiência. Eu sei que vocês já ensinam, mas vai ser uma experiência diferente, viu? Eu chamo todas as crianças aqui para a gente orar. Todas as crianças. Ora. Eita, você veio, Ezequiel. Você quer orar? Não? Coloquem as mãos aqui, estendo aqui perante as crianças e vamos orar. É? Tá bom. Pronto, você quer orar? Pronto, a tia Renata vai orar.
Senhor, muito obrigada pela vida de cada uma dessas crianças, Senhor. É tão maravilhoso saber que elas vão crescer. E assim como a Manu, a Sofia, que estão dançando, ministrando para a igreja, há muitas outras crianças aqui. Também a Emily, que desde pequenininha como eles aqui, sempre dançando, sempre louvando ao Senhor. E a gente já vê elas já adolescentes aí, despontando na igreja. E tantas outras. Muito obrigada, Senhor. É o que eu peço para todas essas crianças, Senhor, que faz o teu reino crescer, que sejam homens aqui para levar a tua palavra, que sejam mulheres determinadas na tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Rendo graças a ti porque tu és bom. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Quero já saudar todos os visitantes, quem nos visita pela primeira, segunda vez. Fique muito bem à vontade. Essa casa também é sua. Nós queremos lhe receber também com muito carinho. E aí nós somos uma igreja em discipulado. Nós queremos caminhar com você e que você se aproxime ainda mais de Jesus. Então o pessoal vai abrir um número aí. E aí você pode entrar em contato e nós podemos avançar, conhecer ainda mais Jesus. Nós somos uma igreja que quer te acolher e caminhar cada vez mais perto. Você que ainda não faz parte de um grupo de aliança, também, por favor, vou repetir. Acho que sempre que eu falo dessa imagem, eu digo essa mesma frase. Você que ainda não faz parte, adicione esse número e diga que está sem enviar. Nós queremos envolver você na vida e missão da igreja, porque entendemos que isso é muito importante para o seu crescimento, para o seu envolvimento. A gente não vai te indicar algo ruim. Então, a melhor indicação nós temos para você. Adicione e vamos continuar avançando. Amém? Tem alguns avisos para a igreja. O primeiro é a respeito das camisas, a coleção Nexus. A nossa pré-venda vai somente até hoje. Então, você que quer adquirir a camisa na pré-venda, sendo o modelo do Nexus ou o modelo do Dynamis, até hoje, você pode ir lá na bio do Instagram do imt.nexus e fazer o seu pedido da camisa. Amém? A camisa está muito bonita. Tem alguns modelos aí andando por aqui. Olha aí, mas você pode ver ao vivo também, tem alguns protótipos, está extraordinário. Já fiz o pedido da minha, não perca seu tempo, faça o pedido da sua também, em nome de Jesus, amém? Por fim, o nosso Aviva Juventude. Gente, faltam 2 semanas. Glória, é bom é assim, o pessoal é animado, é isso mesmo, gente. É 2 semanas, está muito perto, tem que se animar mesmo. Mas, você fez o RU, ou você que não fez, ainda não se inscreveu, aproveite. A gente está já chegando ao fim do segundo lote. Faça sua inscrição na Viva Juventude. O link está na bio do Instagram do MT Central, no link do Instagram do mt.nexus. Mas eu não tenho muita familiaridade com o Instagram. Acredito que todo mundo, quando chegou, viu o acolhimento especial ali do Aviva. E você pode também fazer sua inscrição ali fora, no nosso plantão de vendas, o plantão de inscrição específico do Aviva. Então passe lá, fale ali com a Camila, vai lhe atender muito bem, faça sua inscrição. E aí tem uma novidade, é bem recente, é de hoje. O segundo lote finaliza hoje, certo? Mas por conta da procura, o pessoal fez um sorteio de uma rifa, o pessoal se dedicou muito, então de parabéns. A juventude do Piauí, do Oncador, está de parabéns. Então, nós vamos fazer o seguinte, o segundo lote, que encerraria hoje, meia-noite, nós vamos estender até amanhã, meio-dia, certo? Amém? Então, se você não ia conseguir fazer sua inscrição até hoje, meia-noite, você tem aí mais 12 horas para se inscrever na Viva Juventude.
participar desses 3 dias. Nós vamos ter com a gente alguns pastores de fora, o pastor Tiago Valentim, a igreja já conhece, mas também o pastor Renan, o pastor Caleb, o próprio, nós vamos ter alguns workshops. Então nós queremos que você cresça, queremos que você se envolva. Então não perca essa oportunidade, amém? Já quero aproveitar, chamar alguém muito especial. Eu disse que ia apresentar ele, nosso pregador da noite. Gente boa. Ele tem 25 aninhos. 25. Casado com a Fernanda. Pastor do Dignidade, nossa igreja no Dignidade. Mas dou glória a Deus pela vida do meu amigo. E quero já te convidar a estender suas mãos, orar pela vida dele. E sabendo que em nome de Jesus essa palavra vai falar poderosamente com cada um de nós. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela vida do Talma. Obrigado pelo ministério que o Senhor tem confiado a ele. Continua abençoando, continua direcionando o teu filho, sempre inspirando, meu Deus. Continua sempre cuidando, abençoando nossa igreja no Dignidade, Senhor. Pai, fala poderosamente ao coração da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, toma a direção, meu Deus, e conduz, Pai. Continua conduzindo toda a palavra, toda a vida do Talma, no nome santo e eterno de Jesus. Amém, Senhor. Gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos e todas. Amém? Eu disse pro Tiago, eu disse o seguinte, ele ameaçou não me apresentar, né? Aí eu disse, rapaz, tu que sabe, eu não saio nem do meu lugar, que eu estou com 2 anos sem pregar lá. Né? Em outubro agora fez 2 anos, se eu não for apresentado, e eu sei que tem gente nova lá, não vão me conhecer, né? Eu quero ser apresentado. Todo mundo é apresentado, por que tu não vai me apresentar? Né? Então eu ameacei ele, eu disse, tu me ameaçou de não me apresentar, eu te ameacei também. Aí vamos ver, quem vai pregar sou eu, tu que sabe. Amém, gente? Glória a Deus, feliz por estar aqui com a igreja. Depois, como eu disse, depois de 2 anos, né? Eu e a Fernanda voltando aí para ter esse tempo aqui de palavra, de comunhão com a igreja. Eu não ia pregar mesmo na igreja hoje, era o pastor Pedro, que tá vindo de Pix, né? Está lá pregando agora. E eu ia ficar só auxiliando lá, ajudando na abertura. E o pastor, na hora, mandou mensagem. Então, você pode ir lá na igreja que eu vou para Demerval? Eu posso sim, vamos lá, pastor. Vai ser muito bom, né? Rever alguns irmãos e tudo. A gente sei que a gente está no dia a dia, mas termina que a gente não consegue ver todo mundo, né? Mas é muito bom estar aqui com a igreja mais uma vez. Você pode abrir? Já vamos abrindo já no texto base dessa noite. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Eu tenho certeza que você conhece esse texto, tenho certeza disso. Mas Deus tem falado algumas coisas e a gente vai conversar um pouco nessa noite. Eu quero a sua mente e o teu coração também voltado para o Senhor nessa noite, amém? Mateus 26, verso 36, a palavra do Senhor nos diz: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora.
Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. Mais uma vez, só repetindo. E orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Essa palavra eu acho ela muito interessante, porque Jesus ele dá o foco para algumas coisas que a gente às vezes não se atenta. Jesus, quando ele fala, e aí eu vou de trás para frente. Quando Jesus ele chama a atenção para o que vai acontecer, para o que vai se cumprir, ele fala: aí vem aquele que me trai. Aí vem aquele que me trai. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque Jesus ele tem um olhar para as pessoas. O Jesus está preocupado com gente. A preocupação maior de Jesus é com as pessoas, é com os sentimentos que elas têm. Porque as situações, elas podem mudar, Deus ele pode mudar. Mas se uma pessoa no coração dela, na mente dela se perde, aí fica complicado todo o processo de vida dela. Então ele tem uma preocupação com as pessoas. Quando ele olha, e tinha muita gente vindo, os religiosos da época, as lideranças religiosas estavam vindo para pegar Jesus, mas ele não estava preocupado com ninguém. Ele disse: lá e vem aquele que me trai. Ele estava preocupado porque um deles ia trair. Ah, mas tinha que se cumprir, ia acontecer. Sim, mas a palavra diz: ai por meio daquele que isso aconteça. Ah, um dos 12 ia trair, poderia ser qualquer um, mas traiu o que tinha problema de caráter. E problema sério de caráter, porque a gente pode entender que os 12 ali tinham algum probleminha de caráter a ser corrigido, e problema de caráter, se ele não é corrigido, ele pode desandar. Por isso que Deus ele se alegra com um coração bem humilde. Ele quer uma correção do coração. Porque não importa quem eu sou diante de Deus, não importa, em algum momento da minha caminhada eu posso ter um desvio, eu posso ter um pensamento errado que vai me levar para o buraco, que vai me distanciar de Deus. Então Deus sempre está querendo corrigir a nossa rota. Certo? Amém? Mas dentro desse processo, a gente vai pegar alguns pontos dessa passagem, e eu sei que o lugar é bem sugestivo, porque é conhecido também Getsemane como o Monte das Oliveiras. E a gente sabe, o processo de prensa, para que se tire o óleo dela, é um processo, é um aperto, é uma pressão. E Jesus sofreu essa pressão. No Evangelho de Lucas, traz uma outra perspectiva do Getsemane, porque lá Jesus, o seu suor, ele sai sangue junto com o seu suor. E a medicina explica isso quando a gente participa de um momento muito forte de pressão na vida. Jesus participou desse processo de pressão, vivenciou essa pressão e suportou essa pressão. Getsemane, ele diz o seguinte, ele passa uma mensagem muito clara: nós podemos suportar as pressões dessa vida. Você entende isso comigo, amém? Eu e você, nós podemos suportar qualquer pressão que a vida nos impõe. Nós podemos suportar. Agora eu posso... Quem foi que me disse? Aonde eu vi? Na perspectiva da palavra, eu tenho essa clareza que Jesus pode me fazer suportar pressões. Mas a gente, sem Jesus, a gente começa a vivenciar pressão atrás de pressão,
e a gente acha que está suportando, mas está virando um fardo. E às vezes chega um probleminha, não sei se você já vivenciou isso, às vezes é um probleminha, dá logo uma crise de ansiedade. Às vezes tem um probleminha, você quer abandonar tudo, você quer jogar tudo para o alto, a gente quer desistir do processo por conta de um problema de pressão na vida. Alguma situação que está nos compelindo, está nos pressionando, nos apertando para tomar logo uma decisão, para se apressar em tomar aquela decisão. E aí eu tenho certeza que vai ser uma decisão errada, porque você não está conseguindo raciocinar e nem perguntar para Deus qual é a vontade do Senhor. Porque o problema da pressão é fazer a coisa apressado e não perguntar para Deus o que é que Ele quer. A pressão nos leva a tomar uma decisão repentina, a dizer logo, eu vou me livrar logo disso. Quando a gente, às vezes, tem um problema para resolver e tem duas saídas. Tem sempre uma saída mais fácil, uma saída um pouco mais complicada. Mas a mais complicada gera uma pressão maior na decisão. Então, a gente, para se livrar, a gente toma uma decisão mais fácil, mais simples, porque a gente se livra logo do problema. Isso vai sempre nos levar a tomar essa decisão e diante de Deus, na pressão, como a gente quer se livrar do processo, a gente não vai perguntar para Deus, Senhor, o que é que Tu quer, Pai? O que é para eu aprender? O que é para eu fazer? Como eu devo proceder nessa situação? Será que o Senhor espera isso de mim? E a gente fica atropelando, acelerando os processos que não são para ser acelerados. Aqui tem um conflito que me intrigou muito nessa passagem. Muito. Porque quando Jesus ele chama os discípulos, não fica claro. Fala que Jesus traz para mais perto os filhos de Zebedeu e Pedro. Então nós tínhamos ali 3 homens com ele, mas a palavra diz que os discípulos foram com ele. Lá em Lucas também não detalha, mas diz que os discípulos foram com ele. Se a gente percebe aqui uma etapa bem simples, então Jesus com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E depois tem uma segunda etapa, onde ele diz, só Tiago, só Pedro e os filhos de Zebedeu foram com ele. Então, o que dá para entender é que os discípulos ficam mais atrás, e ele chama os 3, e aí outras passagens reforçam isso, quando eles chamam os 3 para mais perto, e ele chama para que sejam participantes do processo. O apóstolo Paulo, ele fala muito isso, e ele expressa isso, sejam participantes dos meus sofrimentos, para que sejam participantes também da glória. Não dá para ser só participante da glória, tem que suportar junto o sofrimento. E isso traz unidade dentro do processo. Quando Jesus ele chama para perto, ele está dizendo, eu quero que vocês participem das coisas grandiosas que eu posso fazer. Mas eu quero que vocês participem também comigo dos meus sofrimentos. Ele não está ensinando como sofrer. Não é só como sofrer. Não só como suportar. Mas é caminhar independente de qualquer situação. Porque é fácil a gente caminhar quando tudo está bem. É fácil caminhar com o vento a favor. Mas quando está contra a correnteza, quando a dificuldade vem, também vem junto o pensamento. Aí na bonança a gente não pensa em mais nada, está tranquilo demais. Mas quando vem o problema, aí eu penso em desistir. Aí a gente começa a levantar barreira, empecilho. Começa muita coisa a vir na nossa vida. E aí a perseverança ela fica em último plano da nossa caminhada. Porque a gente tem uma dificuldade no processo de obediência e de unidade, de caminhar junto. E aí unidade não é só estar junto ali, é caminhar junto independente de qualquer coisa.
A igreja, ela só serve em unidade. Primeiro que sem unidade, ela nem igreja é. Ela pode ser qualquer coisa. Um amontoado de gente. Ela pode ser uma grande reunião, uma pequena reunião. Mas se ela não tem unidade nela, ela não consegue caminhar. E ela não consegue perceber o sofrimento do outro, estar com o outro. Isso não é igreja. E claro que o que nós vivemos, o que nós falamos, o que nós desejamos, é viver um processo de discipulado saudável. Porque tem processo de discipulado doentio. Mas eu quero que a igreja, e aí eu falo muito na igreja, nós temos que ter uma igreja saudável. Nós temos que viver Jesus diariamente. A gente não vive para se fechar no templo, porque ainda que não tenha o templo, ainda que não exista o templo, existe igreja, existe presença, e tem que existir unidade, porque é o que nos faz diferente de qualquer outra reunião, de qualquer outro povo, de qualquer outro ajuntamento. É o Espírito Santo de Deus, é a unidade na presença. É o que nos faz ser igreja. É o único sentido, é a única coisa que importa. Mas nesse processo do Getsemane, a gente sempre chama a atenção para o sofrimento, para a angústia. E tem o processo do cálice, que é quando vem o cálice, a gente imagina, quando eu vejo o cálice, vem logo lembrança. Lembrar do processo de entrega, de sofrimento, de angústia de Jesus. Mas Jesus não está trazendo no Getsemane só um processo de angústia. Porque eu vou ter que falar que Jesus, do seu suor saíram gotas de sangue. Pela igreja, pelas pessoas que às vezes não querem reconhecer Jesus. Está tudo bem, está normal, está tranquilo. Eu tenho que falar. Às vezes eu tenho que falar também do processo de vacilo dos discípulos. Quando Jesus diz assim, eu quero que vocês estejam perto de mim. Eu quero que vocês só vigiem e orem comigo, que eu vou vigiar também. Jesus pede para eles fazerem o que Jesus pede, Jesus também ia fazer. Só que eles não iam sentir a angústia que Jesus estava sentindo. E Jesus não queria que eles sentissem a angústia. Jesus queria que eles estivessem perto. Você está entendendo comigo? Às vezes não é para você sentir a mesma dor do outro, porque a dor do outro você nem aguentaria. O fardo do outro é o fardo do outro. Mas às vezes o Senhor está dizendo o seguinte, esteja perto, caminhe. Aí você pode trazer para a sua família. Imagina um marido que não tem sensibilidade com a dor da esposa, e a esposa que não tem sensibilidade com a dor do marido. Que inferno é nessa casa? Você entende isso? Mas você tem que ser participante da vida do outro. Mas agora não somos mais dois, mas somos um. Agora não é porque você é um poder que vai unir os dois e acabou, não. É ser participante um da vida do outro. Mas também no discipulado, talvez você não vá conseguir sentir a dor do outro, porque a ferida foi dele. A palavra pode até ter saído de qualquer outro lugar, mas você é o responsável por estar do lado, por caminhar lado a lado, por curar às vezes. Porque até no processo de perdão, de confessar pecado, vai ter que confessar pecado para alguém. Confesse os pecados uns para os outros, para que sejam curados. O processo de cura espiritual ainda depende de caminhar com outra pessoa. É isso que a gente tem que entender. Pergunto para a igreja, Jesus poderia ter participado daquilo tudo que ele participou sozinho no Getsemane? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas Jesus também poderia ter vindo para a terra, passado pela terra, nascido, não tocado em ninguém, e ido, ele ainda assim seria o Cristo. Mas os processos são respeitados, e aí é um outro ponto que eu quero tocar aqui com você. Dentro do processo do Getsemane, tem um propósito
propósito muito forte, que é tão forte, que às vezes a gente não consegue assimilar para a nossa vida. Porque o propósito, ele é inegociável. Ele é inegociável. Ele existe e já está estabelecido. Ele não tem como ser alterado. E nós vamos entender isso aqui. O propósito de Jesus, ele é forte, mas ele entra em conflito com o nosso propósito. Posso dar coisa simples aqui. Jesus tinha um propósito de ter um tempo com o Pai, de ter um diálogo, mas os discípulos não entenderam o propósito de Jesus e dormiram. Às vezes a gente está sonolento na caminhada. A gente está caminhando, a gente vai até o Getsemane. A gente vai. A gente está no Getsemane. Mas a gente está sonolento. E é dito para a igreja assim, ó, vigiem, fiquem alerta, fiquem atentos, fiquem ligados, não negociem nada. E a palavra diz que Jesus se distancia a poucos metros. Jesus estava bem perto. Talvez eles estivessem ouvindo. Se Jesus estivesse clamando pelo tamanho da angústia, Jesus poderia estar clamando, mas eles não tiveram parte no sofrimento de Jesus. Na verdade, eles não entenderam o que era para acontecer ali. Eles não se sentiam parte do negócio. Às vezes a gente, como igreja, a gente até vai. A gente até assume algumas posições. A gente até se dispõe a fazer. Mas a gente talvez não faça o que de fato é para fazer. Dentro do Getsemane tinha um objetivo ali. Jesus queria a princípio que eles orassem também e vigiassem. Mas eles estavam, se a gente está com Jesus aqui, ele pode fazer, a causa é dele, por que eu vou me intrometer? O que eu faria que Jesus não pode fazer? Você está entendendo comigo? Certo. Mas eu posso trazer isso para a realidade da vida e missão da igreja. Se tem pessoas que podem fazer, por que eu vou me meter? Se tem pessoas que discipulam também, qual seria a minha função? Se tem pessoas que podem pregar, o porquê que eu vou? Pode ser um pensamento. Gera comodismo a partir do chamado de outros. Outros são chamados, assim como você. Mas nós às vezes nos acomodamos pelo chamado do outro. O que não tem nada a ver. O vigiar e orar, ele é individual no Getsemane. Ele queria a participação. Talvez os discípulos não mudariam a situação de Jesus ter suado sangue. Mas eu garanto que seria uma alegria Jesus voltar e encontrar eles orando e vigiando. Vocês acreditam também isso? Será se Jesus não se alegraria em voltar e ver que o que foi pedido, que o que foi ensinado estava sendo feito? Seria uma alegria. Seria muito bom. Mas Jesus se entristeceu e a palavra diz que ele estava numa tristeza mortal. Mas mesmo numa tristeza mortal, ele não teve o apoio daqueles que caminhavam com ele. O principal abandono não foi na cruz. Para mim, o principal abandono foi no Getsemane. Você sabe por quê? Porque na cruz, Jesus já tinha passado da etapa do Getsemane, de angústia e sofrimento. E ele estava indo e já sabia o que ele tinha que fazer. Aquilo ali, Jesus já tinha rompido com uma barreira. Mas as pessoas gostam sempre de fazer uma lembrança, e eu não gosto de ficar com essa lembrança.
vocês vão entender isso comigo. Porque Jesus fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu tenho medo, você acredita que eu tenho medo desse pensamento? Eu tenho medo desse pensamento. Porque às vezes a gente pensa que Jesus, ele queria abandonar o propósito. Você já pensou nisso? Quando ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Você já pensou nisso? Eu já pensei nisso. E eu fiquei com medo. Me deu um temor. Porque eu fiquei imaginando, cara, eu não posso nem pregar isso. Porque eu vou dizer que Jesus queria abandonar o propósito de morte, abandonar o propósito do qual ele nasceu. E qual seria a propriedade para falar, se Jesus não aguentou e pediu isso, qual seria o empecilho de qualquer um de nós chegar e dizer assim, ó, Senhor, eu só quero caminhar contigo 5 anos. Depois dos 5 anos, se eu receber uma proposta melhor, eu vou para um outro caminho. Eu cansei de todo domingo ir para a igreja. Eu cansei de ler e reler essa palavra. Cansei, às vezes, de viver e nada acontecer. Só num pensamento você teve ingratidão, desonra, tanta coisa junto, só com um pensamento, por isso que é perigoso. Você entende comigo? Amém? É perigoso esse pensamento. Eu fiquei pensando, era o medo da morte? Porque tinha chegado o tempo. Mas Jesus já esteve num barco, açoitado pelo vento, e Jesus estava dormindo. Estava ou não estava? Quem se desesperou? Os discípulos, mesmo que não vigiaram lá. Jesus, na cidade dele, saiu quase fugido, porque ia ser apedrejado. Mas Jesus não teve medo de morrer apedrejado. Também não teve medo de morrer afogado. Então não era só medo da morte. Mas quando eu vejo o final dessa passagem, levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus não era um medroso. Jesus não tinha medo. O medo de Jesus, se fosse medo, era por amor. Porque Jesus era o próprio amor na terra. Você entende comigo isso? Jesus era tomado de amor, era pleno de amor. Eu vou falar do cálice do propósito. O cálice de Jesus era o propósito. E o propósito às vezes dói, mas ele se cumpre. O que nós temos que entender é que se nós queremos viver o propósito ou não. No cálice do propósito já estava estabelecido. E o próprio Jesus, ele não queria arredar o pé, ele não queria colocar o pé para fora. Ele não ia negociar o propósito que foi derramado na sua vida. Portanto, isso é o cálice. E ele diz, se possível, entenda só comigo. Jesus usa a palavra-chave que vai contra o que ele mesmo está falando, porque ele e o Pai são um. Jesus não queria dizer aquilo. E muito menos vivenciar. O que você está querendo dizer? Vamos lá. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. 2 palavrinhas aí, possível e vontade. Possibilidade, Jesus, e aí em Deus poderia ou não poderia fazer? Pode ou não pode? Pode. Jesus poderia. Mas aí entra um detalhe. Ele pode. Mas Jesus não vai contra a sua própria vontade. Você entende isso? Ele pode. Mas ele não vai contra a sua própria vontade. O que é que eu estou querendo dizer? É que tem um sentido o que Jesus pede. Mas ele anula na última parte tudo aquilo que foi falado antes.
É mais ou menos assim. Cansei de viver, não presto mais para nada nessa terra, não quero mais liderar, não quero mais nada. Senhor, se possível, me leva para um outro país, me tira dessa caminhada, me bota para fazer outra coisa, se possível. Mas, o mais aqui, contudo, que seja feita a tua vontade. Pronto, anulou tudo o que foi dito. Cancelou tudo o que foi falado. Porque se o Senhor chamou, a palavra diz que Ele é fiel para cumprir. Tudo o que foi dito para trás foi cancelado com faça-se a tua vontade. E a vontade do Senhor, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Sempre. Isso não vai mudar. Às vezes pela nossa falta de interesse, pela nossa procrastinação, pelos nossos maus desejos, isso não vai ser alterado. Mas essa vontade boa, agradável e perfeita, ela está sobre as nossas vidas. Você entende isso? Está sobre as nossas vidas, isso não é alterado. Isso é inegociável, porque é vontade de Deus, é palavra e está estabelecido. É eterno. A palavra diz que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para todo o sempre. Ponto final. E eu quero que você entenda uma coisa. Dentro do processo de possibilidade, Deus, Ele pode. Eu sei que Ele pode. E Ele pode infinitamente mais daquilo que pedimos, imaginamos, pensamos. Ele pode, eu entendo isso. Mas nós temos um conflito de vontade. Você já leu algumas vezes na palavra sobre as vontades da carne. A nossa carne, ela tem vontade. Também tem a vontade do homem espiritual. E o que é que eu estou querendo dizer? Claro, o Espírito Santo, ele é de Deus. Ele é de Deus. E habita em nós. Mas nós, às vezes, tomamos algumas decisões e nós temos o pedir, dar-se-vos-á. Às vezes a gente pede. Não é porque eu tomei uma decisão e Deus, Ele me abençoou na decisão que eu tomei um caminho errado. Não, Deus abençoou. Deus abençoou, porque você está na presença. Ah, mas não era bem isso, mas foi por misericórdia. Não foi porque estava alinhado, mas tem coisas que são inegociáveis diante de Deus. O chamado de Deus, Ele não vai abrir mão por um capricho seu, porque você vai dizer... Aí a gente tem experiência com o chamado. Moisés pediu, não, manda outro, que eu sou pesado de língua. Não, eu mando outro contigo, mas tu vai. E a responsabilidade é tua. E Jeremias chega, não, eu sou novo demais. Eu sou muito novo. E Sara diz, eu sou velha. E começa uma desculpa de idade, de gosto, sabe? A gente começa a negociar, mas Deus não está nem aí para o nosso negócio. Ele já chamou e acabou. O processo é de obediência ou desobediência. Não é sobre a sua idade, não é sobre o desejo do teu coração, sobre a tua vontade, porque a vontade daqueles homens era continuar fazendo o que estavam fazendo. Tem gente que continua sendo oprimido e se acostuma em ser oprimido e vive oprimido. Exemplo, Gideão, estava bom demais para ele. Ele se acostumou com aquela vida. Mas Deus está dizendo, ei, eu não te chamei para ficar sendo oprimido. Vem, que tu vai mudar a realidade do teu povo, não do teu jeito, mas do meu jeito. Não com as tuas ideias, não com o teu ânimo, porque nem ânimo tu tem. Ah, mas eu não quero, porque a gente já está onde tu estava. Aonde que tu estava quando o nosso povo mais precisou? E aí Deus dá uma palavra específica para ele, uma palavra fantástica. Ele diz, Gideão, homem valente. Ele não era valente. A palavra dele não tinha valentia na palavra dele.
mas é propósito. Quando Deus fala, Ele não fala do que você é hoje, Ele fala do que você vai se tornar. Se você decidir viver as maravilhas do Senhor, não é o que você está vendo agora, não é a situação que você está vendo agora, é onde o Senhor quer te levar, é o que Ele pode fazer, é o que você pode se tornar, é o que você vai ser, não é o agora. Talvez agora você olhe para você e diga assim, e tem gente que diz, eu estou numa fase da minha vida, que eu não tenho espaço. Meu irmão, que vida é essa? Hoje tu tá, amanhã tu pode não estar, que vida. É como você vai marcar a terra, é o que você vai viver. Eu tenho pensado muito, as pessoas dizem que nós somos homens e mulheres comuns, não tem como ser comum e servir a Deus, não dá. Porque perde o sentido do Espírito Santo. O fator Espírito Santo fica esquecido. Não tem como ser comum. Eu não vou conseguir impor a minha vontade, já que o Senhor, Ele tem vontade. O Senhor, Ele tem desejos e planos ao meu respeito, ao seu respeito. A sua pessoa. Não tem como impor, Senhor, eu quero isso. Deus pode te abençoar se estiver alinhado com o desejo do coração dele, pode. Mas tem coisas na sua vida que Deus não vai negociar. Jesus, a palavra, você entendeu que ele repete 3 vezes a mesma coisa? 3 vezes? Ele repete 3 vezes. Aí você vai dizer para mim, ele repetiu 3 vezes, afasta de mim esse cálice. Não. Ele repetiu 3 vezes, que seja feita a tua vontade. Ele estava reforçando que no final de tudo, a palavra certa, o que de fato ia acontecer era a vontade do Senhor. Porque o diabo, ele sempre vai gerar dúvida, pressão e vai querer mexer com a gente. O diabo, qual é o segredo do diabo? Te pegar fragilizado. Quando você estiver aqui no Aviva, o diabo pode tentar mexer no contador, como foi no ano passado. Mas ele não pode mexer na sua vida, ele não pode mudar o ambiente, ele não pode tirar a alegria. Você entende isso comigo? Mas talvez o diabo, ele não queira mexer contigo aqui. Talvez ele mexa quando você tiver uma palavra de maldição na vida, uma briga com a mãe, marido, esposa. Ele vai te pegar no momento de vulnerabilidade. Nos 40 dias no deserto, o interessante é que o diabo, ele quer colocar a gente e negociar coisas com a nossa vida. Ele faz 3 tipos de tentação. Uma em transformar pedra em pão. Jesus sabia que era tranquilo, era possível. E ele tenta nos últimos dias, porque nos últimos dias é quando você está mais debilitado. Você entende isso? A tentação não vem nos primeiros dias, ela vem nos últimos dias. A palavra deixa claro, porque você está mais fragilizado, você está debilitado. O diabo, ele quer te pegar, quer que você negocie, quer te pegar fragilizado. Então ele vai para os últimos dias. Nos últimos dias ele fala primeiro relacionado à fome, porque era um jejum. Então ele quer o pão em pedra. Depois ele coloca Jesus em 2 lugares altos. Um no pináculo do templo e outro no monte mais alto. E ele oferece, manda que tu se joga daqui e pede que os anjos te salvem. Porque ele queria abreviar o propósito. Lembrando que o ministério de Jesus tinha acabado de começar. Ele vai do batismo para o deserto. Então, tinha acabado de começar o ministério. Ele não tinha começado a curar, ele não tinha começado a anunciar as boas novas, nada, ainda não era chegado o tempo. Depois do batismo é que os propósitos começam a
se cumprir. Então ele queria abreviar todo o propósito, ele queria que Jesus morresse antes, porque a morte já estava certa, mas ele queria antecipar, ele queria abreviar a vida de Jesus. Mas não tem como antecipar propósito, o propósito ele se cumpre. E ele leva Jesus em 2 lugares altos. Mas o que o Senhor falou comigo quando eu penso no propósito, ele quis colocar ele em 2 lugares altos, mas o lugar alto que Jesus foi no Gólgota. Não era a visão de reino, negociar reinos que Jesus queria. Não era olhar da cidade santa, lá no pináculo do templo. Jesus não queria ver os religiosos e as pessoas ali, porque isso tudo Jesus ia salvar. Jesus ia salvar os reinos do mundo, Jesus ia salvar todos aqueles que ele estava vendo em Jerusalém. Isso aí era tranquilo. Mas a visão que Jesus tem do Gólgota, essa era a visão do propósito, essa era a visão que teria que se cumprir. O Gólgota, ele não é o monte mais alto, mas ele é uma colina, que é chamado lugar de caveira. Lugar da caveira, que ela tem um formato, ainda hoje, se você pega uma foto, ela tem um formato de caveira. Tem 2 buracos nela, né? E algo como se fosse a boca. Por isso que é chamado lugar da caveira. Esse foi o lugar, a visão que Jesus teve do propósito. Jesus não queria ir para o lugar mais alto do templo, porque ele sabia que ele já estava lá. Jesus não queria todos os reinos da terra, porque Jesus sabia que a terra seria dele. Às vezes as pessoas nos oferecem um propósito de vida, e a gente quer negociar sendo que a gente já tem. O que foi dado para Jesus já era dele. O diabo tentou dar para ele o que já era dele. As pessoas. Reino tem a ver com pessoas, mas quem estabelece é o Senhor, quem estabelece o reino dele é ele mesmo. O diabo, ele só quer enganar. Ele quer dar para você o que Jesus pode te dar, e pode te dar infinitamente mais. Só que o diabo, ele é enganador. Ele não vai conseguir te entregar. Não vai. E tem coisas que se assemelham a coisas de Deus, e a gente não pode se enganar. A gente não pode perder o time do negócio. Jesus, ele reforça o propósito. O propósito é inegociável, ninguém vai mexer no propósito. Jesus teria que morrer, Jesus seria traído, mas Jesus estava preocupado com as pessoas. O cálice tem a ver com pessoas, porque Jesus é pleno em amor, e Jesus amou pessoas. Você sabe por que Jesus, o suor dele produziu sangue? Será que era por causa da chicotada? Será que era por causa de pedrada? Será que era por causa do fel? Será que era por causa contra da furada do lado? Será se todo o choro, a angústia foi por isso? Jesus sofreu pelo abandono dos discípulos, que ele sabia que ia acontecer. Jesus sofreu por deixar a família, e aí família, as pessoas que caminham com ele, chorando. Jesus sofreu pela traição. Jesus sofreu porque ele decidiu morrer por um povo, que foi o mesmo povo que entregou ele, e que preferiu alguém que fazia revoltas, como Barrabás, em vez dele. Mas tinha que se cumprir? Tinha. Ele não questionou, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Ele foi para julgamento, ele não abriu a boca. Tudo bem, teria que se cumprir. Mas era a dor pelas pessoas. A dor pelas pessoas, e aí isso mostra o amor de Jesus, era maior do que a dor pelo açoite. Só que a gente pensa que quando Jesus ele vai para o Getsemane e diz, afasta de mim esse cálice, ele está pensando, ele não queria sofrer na cruz. Eu digo para vocês que eu não minimizo a morte de cruz, mas todo o cenário em volta da cruz maltratou muito Jesus. Vou lembrar para você que Jesus chorou sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Você entende isso comigo? Mas para que ele chorou se ele sabia que ia ressuscitar? Jesus ama pessoas. Ele ama a vida. Ele se importa comigo e se importa com você.
Acho que o que mais maltrata Jesus e o Espírito Santo, quando nós pecamos, ele se entristece, ele tem sentimentos. E o que mais maltrata Jesus é quando pessoas abandonam o propósito. Ele pode se angustiar, ele se angustiou. Ele pode sentir sentimentos, ele é livre, o Senhor ele pode todas as coisas. Mas ele ama pessoas. Ele se importa com a minha vida e com a sua, como você está vivendo como igreja. Como está funcionando a sua família, se é saudável ou não, é importância do Senhor. Nós temos que entender que Deus ele tem vontades, e vontade, aí eu quero essa palavra trabalhar com você, porque vontade de Deus, se você quando escuta isso, parece que Deus tem outras opções, mas ele tem uma vontade, a vontade é que aconteça isso. É vontade, é diferente de desejo. Porque a vontade do Senhor, ela vai ser feita. Ela vai se cumprir. É uma opção de Deus para a sua vida. É a vontade. E ela não vai mudar porque é parte dele. A nossa vontade muda. Muda ou não muda? A nossa vontade muda. Ela muda até de comida. Hoje eu quero comer isso, amanhã eu quero comer aquilo. Mas a vontade de Deus, ela permanece. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que ela se cumpre. Porque a vontade do Senhor é que faz a diferença na nossa vida. Porque se depender da nossa vontade, a gente vai perecer pela nossa vontade. Hoje eu tenho vontade de estar bem na fé. Mas se a minha fé estiver oscilante, amanhã talvez a minha vontade não tenha sentido nenhum. E eu não quero mais isso para a minha vida. Não ande pela sua vontade. Ande pela vontade do Senhor. Se você quer corrigir a sua oração, falou besteira, vacilou na oração, tem tempo de corrigir a oração. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. A gente corrige o nosso erro de caminhada. A gente corrige a oração errada. A gente muda tudo aquilo que viria para a nossa vida a partir de um desejo carnal, de uma vontade carnal, aquilo que foi pedido, porque tem coisas que Deus ele vai te dar e tem coisas que Deus não vai permitir você ter. Porque se mexe com a tua salvação, com a tua história, com a tua caminhada, abrevia o propósito na tua vida, Deus não vai permitir. E glória a Deus por isso. Ele elimina não só um sofrimento que viria, ele elimina um processo de findar a eternidade na tua vida. Mas é porque a gente tem, a nossa vontade é muito forte, né? A gente nem pergunta para Deus que é para não dar BO. Que é para não ter problema. É melhor não perguntar porque vai que. Então eu faço logo. Agora qual é o problema? É que eu fui no meio do caminho que eu estou me arrebentando. Aí eu decido perguntar. Aí Deus disse, eu nem queria que tu fosse. Não era nem para tu ter sentido nem a dor na unha. Mas por que foi? Se arrebentou. Aí no meio do caminho a gente pergunta. Tem gente que não pergunta, vai e no final ainda diz, Senhor, por que tu permitiu? Oxe. Mas tu decidiu tudo só. A gente tem que tomar cuidado porque nós somos únicos para Deus. As pessoas costumam dizer o seguinte, aí trabalhando o propósito, as pessoas têm algo específico para a minha vida e para a tua vida. As pessoas, mas se eu morrer, aquilo que eu tinha para fazer, outro faz.
Deus levanta outro, levanta e até faz, mas nunca vai fazer do jeito que você iria fazer. Nunca. Não vai fazer. Porque você é único. Você tem um DNA. Você foi estabelecido por Deus para aquela determinada obra, e aquela determinada obra era sua. Você é inconfundível. Não tem como confundir você espiritualmente, porque Deus, Ele te conhece. Você entende isso comigo? Amém? Ser confundido é ruim demais, mas o interessante é que Deus, Ele sabe tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que a gente necessita, como nós nos comportamos diante dEle, quando temos e quando não temos. Eu quero que a gente entenda bem isso, porque nós somos únicos para Deus. Eu não estou falando, não é palavrazinha não, nem coach eu sou. Não estou falando para te animar. Eu estou falando de palavra, amém? É ruim ser confundido. Lembrando, esses dias eu estava lembrando, eu fui confundido uma vez. Uma vez não, várias vezes eu fui confundido. Uma na Jerusalém, com um agiota. Tinham metralhado uma casa. Tinham metralhado uma casa. Eu estava fazendo um lar de paz na Vila Jerusalém. A Raquel e o Pedro trabalhando lá no projeto da Nova Jerusalém. E eu, vamos fazer um lar de paz lá, não, bora. Fui lá, e acho que deu na terceira, quarta semana, vamos fazer um evangelismo? Vamos. Eu fui fazer esse evangelismo. No meio do caminho, um senhor sério, um homem sério, muito alto, negro, assim, forte. Ele chega para mim, rapaz, tudo bem? Eu, tudo bem. Por favor, não faça isso com meu filho, não. No meio da rua, eu, Pedro aqui, o pessoal, eu me assustei, diga, ele não faça isso com meu filho, não. Eu, mas o que, moço? Você veio e você... Hoje ele está na minha casa, e eu vi todo pripinado de bala. Eu, rapaz, nunca peguei nem no 38. Tudo pripinado de bala. E eu, meu senhor, eu não sei nem onde é o gatilho. Eu não vi, não, você veio, atirou em tudo aqui, e queria matar meu filho, mas essa é a minha casa. Meu filho, ele não mora aqui. Você atirou aqui, quase pega em neto, e não sei o quê. Eu, não, pelo amor de Deus, meu senhor. E meu coração começou a acelerar. Eu, rapaz, cara. Aí a Raquel chegou. Eu, meu senhor, pelo amor de Deus, eu sou crente da igreja. Eu estou um lar de paz naquela casa, que é na mesma rua, né? Um lar de paz naquela casa, bem ali. Não, eu não sou esse tipo de gente. Não, mas foi você, eu lembro. Você tinha barba e tal. E eu, meu Deus do céu. E agora? Descemos, vamos acabar o evangelismo agora. Ou se vocês quiserem continuar, eu vou me embora. Aí, a Raquel, né? Daquele naipe, a Raquel empolgada aí. Quer dizer que tu não quer morrer pelo evangelho, não. Aí ela jogou logo, né? Eu, rapaz, tu soltou essa aqui, né? Morrer pelo evangelho. Eu, Raquel, é uma honra morrer pelo evangelho, mas morrer confundido com agiota. Moço, eu sei que eles dão pancada em gente e tudo, mas morrer, rapaz, não tem condição. Raquel, para mim deu. O negócio é morrer aí, pregando, alguém se revoltar contra o cara, né? Outra coisa é morrer de graça. Não sou nem gato. Tem uma vida e já era, não vou estragar assim, confundido com a agiota, não, Raquel. E uma outra, rapidamente. Essa foi antes de ser crente. Essa foi muito perigosa, muito perigosa. Eu escapei mesmo, valendo. Eu estava em casa e de repente meu pai liga. Tu tá onde? Eu tô em casa, pai. Não sai de casa,
Ou então vai para a casa de alguém aí rápido. Até amanhã, fica até amanhã. Aí eu, o que foi que aconteceu, pai? Rapaz, estão dizendo que tu estuprou 6 mulheres. Desse naipe. A polícia de Timon, eu de Timon. O diabo, quando ele vem com tudo, meu amigo. A polícia de Timon atrás de mim. Aí eu, meu Deus do céu, e o que foi que aconteceu, pai? Rapaz, tu tem até apelido, eles te confundiram com alguém, mas se te pegarem, vão te levar e eu não vou poder fazer nada. Te esconde que amanhã a gente resolve. Eu não era da igreja, mas aí, até lembro, o Brito Júnior, que era daqui, advogado na época, hoje acho que ele é delegado no Maranhão. O Brito Júnior foi para me ajudar no outro dia. Aí foi, acho que o pastor estava também, e eu não era da igreja. E foi o pastor, minha mãe já era, né, a Jéssica. Aí foram lá me ajudar, a gente foi para Timon. Só que na hora da ligação, meu pai desesperado, te esconde, que tu tem até apelido. Teu apelido é Chimpinha. Eles disseram que tu estuprou 6. E se te pegarem, tu vai para a cadeia do Maranhão. Aí eu me desesperei. E eu sabia das reportagens de Pedrinha, né? Do jeito que estava lá. E na hora eu me desesperei. Meu filho, eu vou me esconder. Hoje, a partir desse momento, eu sou foragido da polícia. Mas eu disse para o meu pai, eu não consigo pegar a força, nem um cachorro para amarrar na coleira. E a última menina que eu dei um selinho está com 4 meses, pai. Como é que eu estou sendo acusado de um negócio desse? Na hora eu fiquei indignado. E aí, resumindo, da hora que a gente chegou lá, o menino, rapaz, o Brito Júnior, ele já chegou dizendo, tá aqui o rapaz, ele está sendo conhecido como Chimpinha, mas ele não é o Chimpinha. Aí eu estava me tremendo já, eu estava mesmo entregue já. E aí ele disse, não, o Chimpinha já foi preso, está com 2 dias. O rapaz errou, então. O dele foi só um acidente de carro, tem um carro no nome dele. E bateu e fugiu o dono. Meu pai tinha botado um carro, o carro de um amigo, no meu nome. E eu nem sabia. Eu só assinei papel. Era para ajudar um amigo dele. Mas aí, quando eu fui ver, esse cara bateu lá em Timon e fugiu. E a polícia me intimou, porque o cara, na hora que chegou lá, disse, não, então não é comigo não. A gente chamou só ele, resolveu lá, e eu fui-me embora, pronto. Mas é ruim você ser confundido, é ou não é? É ruim. Eu disse para o Jefferson Filho, ainda bem que tu não é peça ruim, porque o que chegou de gente já para conversar comigo, conversou 10, 15 minutos, pensando que eu era tu, eu perdi as contas já. Uma vez, um passou de moto, Jefferson, vagabundo. Aí eu olhei, oxe, nem me conhece. Aí você está entendendo? Mas se confunde por algo errado e dá um problema maior. Mas o que é que eu quero dizer, gente? Nós somos únicos e nós temos um processo único diante de Deus. Deus, ele tem um cuidado magnífico com a nossa vida. Eu digo para você que é muito bom servir ao Senhor. Aí você pergunta para mim, se eu vivo o propósito. Gente, eu nunca sonhei em ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça. Se eu tiver 30 sonhos, ele não estaria dentro dos 30. Mas mais do que só sonhar, mais do que pensar, é você vivenciar as coisas de Deus. É muito bom saber que a gente não está passando em vão pela terra, que as coisas não estão escapando pelas nossas mãos, que Deus tem um propósito específico para cada um. Nem todo mundo vai ser pastor, mas todos nós vamos ser homens e mulheres, discípulos e discípulas do Senhor. Amém? Você entende isso comigo? Em nome de Jesus, eu desejo que você viva plenitude de propósito. E quando você lê essa passagem, não pense, Jesus estava se acovardando, Jesus estava com tanto medo de ser açoitado na rua, de ir para a cruz. Não, a cruz foi resultado de todo o propósito. Jesus era sensível
aos processos. Eu e você, nós somos sensíveis aos processos, mas não somos paralisados pelos processos, porque o propósito é maior do que qualquer processo, amém? É aonde vamos chegar, como vamos chegar, é o que nós vamos fazer diante de Deus. Só cumpra o seu propósito, aceite o seu propósito diante de Deus, e eu tenho certeza que tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você sonhar, se estiver alinhado com o propósito do Senhor, tenho certeza que você vai ter diante de você, vai ter nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Você pode ficar em pé? Glória a Deus. Agora eu não perguntei no começo, mas pergunto agora, você está feliz? Em nome de Jesus. Você tem que estar feliz, amém? Você está na presença de Deus. Deus, Ele está reforçando algo no teu coração. Tem coisas que são maiores do que qualquer outra coisa na face da terra. Tudo isso aqui que a gente está vendo, tudo que a gente está tocando, de fato é passageiro. Mas as bênçãos, as promessas, o cuidado de Deus é eterno com as nossas vidas. É muito bom estar aqui na presença de Deus. É muito bom provar da bondade de Deus diariamente. Entenda que nessa dificuldade que Jesus passou, uma lição que a gente fica é que Ele persevera em meio às dificuldades. O suor de sangue nunca paralisou Jesus. A tristeza mortal não paralisou Jesus. Os discípulos não caminharem com Ele como deveriam, não paralisou Jesus. E é o exemplo que nós devemos seguir, amém? Esse é o exemplo que eu desejo para você. É o exemplo que eu pego para a minha vida. É essa a igreja que nós queremos. E no discipulado, não deixe alguém caminhar sozinho e também não deseje caminhar sozinho. Nós temos que caminhar juntos. Algumas coisas só vão funcionar se caminharmos juntos. Nós temos que caminhar em unidade. Assim as coisas vão acontecer. Assim a igreja ela vai avançar. Assim nós vamos crescer. Essa é a unidade e esse é o cumprimento do propósito que nós queremos. Se Jesus amou pessoas, morreu por pessoas, se entregou por essas pessoas, veio para curar pessoas, desejou salvar pessoas, quem somos nós para planejarmos a nossa vida sem as pessoas? Elas fazem parte da nossa história de caminhada. Você faz parte da minha caminhada e eu quero fazer parte da sua caminhada, amém? Você entende isso comigo? Glória a Deus. Agora feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero que enquanto o louvor toca, você tenha tempo de oração. Ore pela sua vida, ore pela sua família e não esqueça de orar. Senhor, eu quero viver o propósito que o Senhor tem reservado para mim. Repita isso para o Senhor, diga para Ele, porque já está estabelecido. O negócio é viver ou não viver esse propósito. Tem esse tempo de oração, de entrega na presença de Deus. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, toca o Espírito, abre os céus, enche o meu coração, reconhecido, marcado por transformação, firmado pelo poder, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são Ouve a voz,
Parou e marcou no seu altar para servir. Deus maravilhoso, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Grandioso é o nome do Senhor. Pai, se existe dúvida, Pai, quanto ao propósito que cada um tem aqui, se tem dúvida quanto à porção que o Senhor tem para derramar, aquilo que o Senhor tem para fazer, o desejo e a vontade de Deus para vidas aqui, Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que o Senhor traga, Senhor, conformismo com a tua presença, com o teu propósito, com a vontade que vem do teu coração. Se tem pessoas que um dia se pegaram dormindo na presença de Deus, que espiritualmente andaram com os olhos pesados, que desejaram coisas que não eram para a sua vida, que queriam de alguma forma vivenciar coisas que o Senhor nunca quis, que nunca foi da vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, começa a mudar a situação de mente e de coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos que leve cativo todo pensamento a Ti, que todo sentimento se volte para o Senhor, que todo desejo de coração seja convertido à presença do Senhor, que todo pensamento maligno, e eu digo de desistência, de abandono da fé, que caia por terra no nome de Jesus. E nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, tira daqui, afasta daqui, Pai, nesse ambiente, Pai, não tem espaço para falta de cumprimento de propósito, não tem espaço para dúvida, porque a nossa fé permanece firme no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, continua reforçando o desejo pela Tua presença no coração da igreja, continua fortalecendo para as dificuldades que vêm por aí, mas também continua, Senhor, dando um coração alegre, feliz para as bênçãos e para tudo aquilo que o Senhor tem para derramar no nosso futuro, no nosso amanhã, no propósito que está por vir. Nós te pedimos, continua, Deus, continua. Nós desejamos a Tua presença, Pai, e o cumprimento do Teu propósito, Senhor. É o que nós queremos como igreja, Pai. É o que nós desejamos como igreja, Pai. Santo e maravilhoso é o Teu nome, Deus. Santo e maravilhoso é o Teu nome. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra viva, única e suficiente sobre as nossas vidas. Glórias a Ti, Pai. Santo e maravilhoso é o Teu nome, Deus. Receba uma bênção do Senhor nessa noite. Que a bênção do Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, que a bênção do Deus Filho, Cristo, que morreu por mim e por você, e que a bênção do Consolador, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e se estenda também até as nossas famílias, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele.